O próximo tópico é a dilatação térmica ou expansão térmica. E aí eu pergunto se vocês já viram algo do tipo. Essa aqui é a ponte Costa e Silva no Distrito Federal. Essa foto é uma reportagem de 2014. Ocorreu algum mau dimensionamento, né, e acabou afetando, não afetou a estrutura da ponte, né, não prejudicou a ponte, mas isso aqui, se não for reparado, começa a levar a outros problemas, né? É algum mau dimensionamento e é um efeito, né, do aquecimento, né, que provoca a dilatação dos materiais. No caso aqui, né, o concreto. Não sei se vocês já perceberam, já se perguntaram, né? Acontece também em algumas pontes você enxergar ou perceber quando passa com o pneu do carro, né, o ônibus, em algumas partes que o asfalto, né, ele não é contínuo, né? Essa aqui é a ponte Orestes Quercia em São Paulo, foi inaugurada em 2011, mas existem outras formas, né, que essas são chamadas juntas de dilatação. Tem vários tipos, né, vários formatos, que é justamente para evitar alguns probleminhas que nós vamos verificar um pouquinho mais para frente, né? Então existem vários tipos de construção, né, destas juntas de dilatação. Já devem ter percebido também, às vezes à noite, né, na casa, madeira, alvenaria, eles fazem alguns barulhos, né, em função de passar o dia inteiro recebendo radiação solar, então aquece, né? E à noite esfria, então tende a reduzir a temperatura, né? Liberar um pouco dessa energia térmica para o ambiente, e os objetos se dilatam, se contraem, não é? Ao longo do dia, e portanto começa a ter alguns estados pela casa, né? Vamos iniciar pela dilatação linear, considerando somente uma dimensão, né? Se pegarmos uma barra, por exemplo, de um material, a barra dita delgada, onde o diâmetro, né, é desprezível em relação ao comprimento da barra, então essa é a chamada barra delgada, de modo que não precisamos nos preocupar com as outras dimensões. Então a dimensão relevante aqui é o comprimento da barra. Se essa barra está numa certa temperatura, por exemplo, temperatura ambiente, e você provoca o aquecimento, uma temperatura final, né, você vai ter então uma variação no comprimento da barra. Então tem o comprimento inicial, e aí então, aumentando a temperatura, a barra se dilata, né? Vai ter um comprimento final L. Então nós temos aqui uma variação na temperatura, um ΔT, e temos aqui então um ΔL. Quando vocês fizerem física básica experimental 1, por exemplo, tem um experimento em que vocês vão fazer com 3 barras, são barras, 3 materiais diferentes, tem o mesmo comprimento, vão provocar o mesmo ΔT e verificar com um dilatômetro, porque isso aqui realmente é uma dilatação pequena, mas é possível, né, ter um equipamento que indica essa dilatação. 2 barras é possível identificar, a maioria das pessoas já identifica pelo aspecto da barra qual é o material, e aí depois tem uma barra que o material já é um pouco mais difícil de ser identificado. Vocês vão calcular, né, o coeficiente de expansão térmica da barra, procurando uma tabela qual é o mais próximo, para tentar supor que material, né, é o material da barra, né? Então nós temos uma observação experimental. Geralmente as substâncias, né, quando você aquece, elas se dilatam, salvo alguns comportamentos anômalos, mas considerando esse tipo de material, onde você aquece, ele se dilata, nós observamos então a variação, né, no comprimento do material proporcional à variação na temperatura, e também é proporcional ao comprimento inicial, né? Quanto maior o L0 para esse mesmo ΔT, maior vai ser o ΔL.
E isso aqui, então, transformando numa equação, né? Esse aqui é o símbolo de proporcionalidade. Quer dizer que quando aumenta isso, né? Quando diminui um, diminui o outro. Para transformar isso numa equação, a gente não tem apenas o sinal de igualdade, mas tem uma constante de proporcionalidade. E essa constante aqui é chamada, né, de coeficiente de dilatação linear. Nem sempre é constante, né? Algumas faixas de temperatura ele pode mudar um pouquinho, mas nós podemos considerar constante numa certa faixa de temperaturas que funciona adequadamente e não muito perto também do ponto de fusão do material, né? Porque nós aquecemos o material, verificamos que ele se dilata, mas não podemos aquecer indefinidamente. Vai chegar um momento que ele muda de fase. E a transição de fases é um tópico adiante, né? Então nós temos aqui uma equação simples que nos indica, né, que a variação do comprimento, então, desta barra depende da variação de temperatura, do comprimento inicial e deste coeficiente que caracteriza o material, né? Cada material vai apresentar um comportamento diferente. Alguns materiais, se você pegar, por exemplo, várias barras de 1 metro, de diferentes materiais, por exemplo, de cobre, alumínio, chumbo, etc., colocar mesmo ΔT, algumas barras vão variar mais, outras menos, né? Então você vai diferenciar uma barra da outra pelo respectivo coeficiente de dilatação linear. Nós podemos obter, por exemplo, em laboratório, e esse é o experimento que eu estava comentando, né, que vocês farão quando estiverem no acesso ao laboratório. Se nós isolarmos o alfa aqui, então nós temos aqui o ΔL por L0 ΔT. Então, conhecendo o comprimento inicial, submetendo a barra a uma certa variação de temperatura, né, isso aqui então vai ser conhecido. Medindo-se o ΔL, é possível então calcular este alfa. E qual é a unidade deste coeficiente? Bom, vamos fazer uma análise dimensional. Isso aqui é metro, né? O comprimento inicial está em metro, estou usando o SI, né? E a variação de temperatura está em Kelvin, então aqui sobra 1 sobre Kelvin, ou Kelvin na menos 1. Como isso aqui, este Kelvin é proveniente de um ΔT, o ΔT em Kelvin nós vimos que é igual a ΔT em graus Celsius, então nós podemos trocar. Às vezes algumas tabelas aparecem, ao invés de Kelvin na menos 1, aparece Celsius na menos 1. Aqui é um exemplo. No caso aqui está 10 na menos 6 por grau Celsius, né? Mas às vezes aparece grau Celsius na menos 1 ou ainda Kelvin na menos 1. Então nós temos aqui coeficiente de dilatação linear para algumas substâncias. Nós percebemos que se dilatam, umas dilatam mais, outras dilatam menos. E assim nós temos então várias formas de caracterizar substâncias, né? Além da densidade, como nós já vimos, nós temos propriedades térmicas, elétricas e assim por diante, né? Aqui tem uma aplicação, por exemplo, se você juntar materiais, eu havia comentado anteriormente, né, com coeficiente de dilatação diferentes, quando aquecidos, né? Se nós olharmos aqui, por exemplo, aqui, cobre e ferro. O cobre, né, tem este valor, e o ferro, ou mais próximo, o aço, tem um valor um pouco menor. Então o cobre se dilata mais do que o aço ou o ferro, né? Neste caso aqui, submetidos à mesma temperatura, a tendência é o cobre se dilatar mais, o ferro se dilatar menos, e como esses dois metais aqui estão unidos, né, formam uma lâmina bimetálica, a tendência é ele encurvar. Isso aqui, por exemplo, pode ser utilizado como um dispositivo de proteção de um circuito elétrico. Se ocorrer um curto-circuito, a corrente elétrica aumenta tanto que isso vai aquecer e ele acaba então cortando a corrente, né? Contato elétrico aqui é desfeito. É óbvio que isso aqui precisa estar alinhado a um circuito em que isto aqui empurra um outro sistema mecânico, de modo a, uma vez cortada a corrente, né, ele vai esfriar, volta para cá, e aí voltaria a circular a corrente num circuito que está com algum problema. Então, quando isso aqui
se dilata em curva, ele deve desligar esse circuito, né, com um outro sistema mecânico, a fim de que, cortada a corrente, passado um tempo que esfria e ele volta nessa posição, ele não volta a encostar aqui, né? Então é como acontece com os disjuntores, né? São circuitos, são peças para fazer a proteção, então, de um circuito, por exemplo, de uma casa. E é possível também usar este efeito. Tem alguns instrumentos de medida, né, conectados aqui a uma escala, né? Então são algumas aplicações desta lâmina bimetálica, né, envolvendo a dilatação térmica. Vamos fazer um exemplo aqui, colocando números então, não apenas fazer um algébrico. Imagine uma ponte de aço construída com barras de comprimento 1000 metros, né, uma barra de 1 km. Qual a variação no comprimento da ponte quando a temperatura varia de 30 para 0 graus Celsius? Então, vamos supor que conseguíssemos fazer uma ponte feitas com barras de 1 km. Será que seria interessante fazer isso? A temperatura aqui, o ΔT é negativo, né? Varia de 30 para 0. Por exemplo, montar uma ponte no verão e aqui estamos no inverno. E o que será que vai acontecer então, né? Nós temos aqui o alfa do aço, né? 11 vezes 10 na menos 6 Kelvin na menos 1. Algumas tabelas pode aparecer 1,1 vezes 10 na menos 5, né? E vamos considerar então o ΔT em graus Celsius é igual ao ΔT em Kelvin, né? Então podemos calcular aqui a variação da temperatura, vai dar o mesmo número em Kelvin, né? Então a variação de temperatura é menos 30 graus Celsius ou menos 30 Kelvin. Considerando então uma barra, observando só uma dimensão, né? A variação, a expansão ou a contração somente uma dimensão, nós temos então o comprimento da barra, temos aqui a variação de temperatura e o coeficiente de expansão térmica do material em questão, que é o aço, né? Então, juntamos as unidades são no SI, portanto 1 sobre Kelvin, né? Vai cortar com o Kelvin aqui, a Kelvin sobre Kelvin dá 1, sobra metro, que é justamente a unidade que queremos, porque isso aqui é um comprimento, né? A variação do comprimento. E isso resulta em menos 0,33 metros, ou 33 centímetros, ou seja, pelo fato da temperatura ser reduzida, houve uma contração. E você imagina abrir uma brecha aí de 33 centímetros na rua, pelo fato das barras terem diminuído, né, esta quantidade. Se fosse o contrário, né, a temperatura sobe 30 graus Celsius e aumentar então 33 centímetros. E tamanho podendo até empenar um pouco a ponte, né? Nesse caso, como a variação do comprimento depende do comprimento inicial, não é interessante usar barras muito longas. Neste caso também ficaria complicado, né? Fazer uma barra de 1 km, transportá-la, né? Efetuar a montagem. E se nós fizéssemos, por exemplo, barras menores? Afinal, temos um vão aqui do verão para o inverno de 33 centímetros. Né? Isso para um pneu de um veículo é complicado, né? Nesta ponte. Se nós fizermos, por exemplo, ao invés de barras de 1000 metros, né, utilizarmos 20 barras com 50 metros cada um. Então nós temos o mesmo material, agora o L0 é 50 metros. Né? Então vamos fazer essa mesma conta, trocando o 1000 metros por 50 e obtemos um ΔL de menos 1,65 centímetros. Se nós pegarmos de cada barra, se dilatando, se contraindo no caso, né, com esta grandeza aqui, vezes 20, vai dar justamente aquilo que nós tínhamos obtido anteriormente. Então, ao invés de nós, com uma barra, ela vai se contrair 33 centímetros, nós podemos, né, parti-la, né, e temos 20 barras, e cada barra vai se contrair, né, uma quantidade pequena. Se imaginarmos que ela vai se contrair isotropicamente, então vai ser metade, né, em cada lado, nós podemos colocar então barras espaçadas em
quase 2 centímetros uma da outra. Elas podem se contrair, dilatar. E nós temos aqui se tivermos, né, um espaço pequenininho, não vai ter problema de passar com um veículo aí, né? Então é muito mais vantajoso, não só, claro, para uma ponte metálica, mas também uma ponte feita com concreto, né? Asfaltada. Então você vai ter que deixar um espaço, e é por isso que eu abri o tópico falando das juntas de dilatação, justamente para mitigar esse efeito, para que não só não haja um buraco, né, entre as partes da ponte, como também a ponte não impede, né? Elas possam, então, as pessoas dizem na linguagem do dia a dia, o material pode trabalhar, né? O material vai se dilatar, se contrair, não vai danificar a ponte, e os veículos também não. Nós podemos pegar uma placa, por exemplo, e considerar uma dilatação superficial. Obviamente a placa também tem 3 dimensões, mas se nós pegarmos uma área muito maior do que a sua espessura aqui, nós podemos desprezar e considerar somente 2 dimensões. Aumentando a temperatura, por exemplo, vai haver uma dilatação, né? Considerando um material, por exemplo, isotrópico, dilatando-se da mesma forma para todos os lados, nós teremos aqui então no final, em relação à área inicial, vamos ter uma área diferente aqui. E essa diferença entre a área total e a área inicial vai ser a variação que aconteceu pela dilatação do material. Então, se nós tivermos uma área inicial A0, vamos considerar aqui uma placa quadrada, então tem lados L0. Aumentada a temperatura, você vai ter então uma nova área A, né, e o lado L. Neste caso, a área A0 vai ser L ao quadrado. E a área A, a área final, vai ser L ao quadrado, né? Aqui eu tenho A0, L0 ao quadrado. A variação na área, eu vou pegar a área final menos a área inicial. E vamos considerar um material, portanto, isotrópico. Ele vai se dilatar para todos os lados, né, igualmente. Então, este lado L0 vai ter um incremento, dado por esta forma aqui. E este lado aqui vai ter um incremento, dado também por esta forma. Deste modo, então a área final vai ser L quadrado. Vou considerar, portanto, este L como sendo o L0 mais, né, o ΔL, em função do aumento da temperatura. E este ΔL vamos calcular desta forma. Portanto, eu vou substituir isto aqui e aqui. E temos então L0 mais alfa L0 ΔT quadrado. Posso colocar em evidência o L0, mas eu posso abrir também isso aqui. Eu não tenho nome quadrado perfeito, né? Então vai ficar o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e o quadrado do segundo termo. Vai ficar assim, né? L0 quadrado é a área zero, né? A área da placa estava na temperatura inicial. Posso substituir então. Isso aqui eu tenho a área, isso aqui é a área e isso aqui é a área. E nós temos agora então uma relação um pouquinho maior do que vimos anteriormente, no caso, né, em uma dimensão. No entanto, podemos escrever a área A menos o A0, que temos o ΔA, que estamos interessados em obter, resulta nestes 2 termos aqui. Nós podemos escrever, portanto, o nosso ΔA desta forma. No entanto, podemos analisar o seguinte. O alfa, como vimos, é algo muito pequeno, da ordem de 10 na menos 6, 10 na menos 5. Como está ao quadrado, vai ficar ainda menor. Mesmo o ΔT ao quadrado não vai ser suficiente para fazer esse termo ficar grande frente a esse termo. Portanto, nós podemos escrever desta forma. Nós temos aqui um termo em alfa e termos de ordem alfa quadrado, que pode ser alfa quadrado, alfa ao cubo, né, o que tiver. Está englobado aqui. É uma notação. Pelo fato do alfa ser muito pequeno, termos de alfa ao quadrado, alfa ao cubo, se existirem, né, de ordens maiores, eles podem ser desprezados. Então nós podemos escrever que essa área, esse ΔA, é muito próximo deste termo aqui, pelo fato de alfa ser muito menor do que 1. Considerando isso,
nós podemos aproximar então para um sinal de igualdade dentro de uma certa faixa de valores de ΔT. Isso aqui é uma aproximação muito boa, de modo que podemos chamar então essa constante aqui, 2α, de gama. Tá? Esse vai ser o coeficiente então de expansão superficial. Basta conhecer o material, fazer um experimento com uma barra do material, né, uma barra delgada, e uma placa delgada desse material vai se comportar, né, muito próximo disso. Né? Então nós temos uma equação análoga ao caso unidimensional, né, onde nós substituímos, por exemplo, o comprimento pela área, né, a variação no comprimento pela variação na área. E nós pegamos o coeficiente de uma dimensão, multiplicamos por 2 e temos então para o caso em 2 dimensões. No caso em 3 dimensões, de dilatação volumétrica, vai ser análogo. Vamos pegar um cubo de um material, considerando, por exemplo, material isotrópico, sofrendo uma certa variação na temperatura, vai ter uma expansão, né? Uma variação no volume, que é o volume final menos o volume inicial. Né? Vamos considerar, por exemplo, um cubo, portanto, são todos os lados iguais. Né? Volume V0 vai ser L0 ao cubo, e o volume final vai ser L ao cubo. Vamos fazer o mesmo caso que fizemos para a placa delgada. Vamos considerar um cubo com material isotrópico e vamos calcular então o ΔV, né, o volume deste cubo menos o volume inicial, considerando, portanto, que cada lado vai variar desta forma. Tá? Então, o volume V é L ao cubo, L vai ser L0 mais a variação, né, mais o ΔL, e isso é elevado ao cubo. ΔL dado desta forma, vamos fazer igual fizemos com a placa, só que agora é o cubo, né, então fica um pouquinho maior, mas também identificamos L ao cubo, L0 ao cubo é o volume inicial, aqui é o volume inicial, e fazemos o mesmo procedimento que o caso anterior. Vou juntar aqui os termos de ordem α² ou maior, né? Nós temos aqui um α² e um α ao cubo. Se o termo α² já é desprezível, α ao cubo é mais desprezível ainda, porque é um termo ainda menor do que este, né? São pequenas correções que não vão afetar o resultado. Por isso que eu posso passar esse sujeito para cá. Então fica o ΔV, fica muito próximo deste valor, tá? Desprezando termos de ordem α² ou mais. Então eu tenho aqui 3α, que eu posso chamar de uma constante beta, portanto eu tenho o caso tridimensional, ele é análogo aos casos, né, bidimensional e unidimensional. Né? Nós trocamos aqui, agora temos o volume inicial, o ΔV e uma constante para o caso tridimensional, que é muito próxima de 3α, portanto. Então isso aqui é uma boa aproximação, né? Considerando um material também isotrópico. Né? Existem outras formas de obter isso com derivadas, né, com diferenciais e assim por diante. Né? Então este jeito aqui é mais fluido, mais rápido. Né? Vou fazer um exemplo agora de dilatação volumétrica envolvendo um sólido e um líquido. Imagina aqui um recipiente que tem um volume interno, né, de 1 litro e ele está cheio de álcool. E o recipiente e o álcool estão a temperatura de 10 graus Celsius. Nós vamos considerar que a temperatura vai lentamente aumentando pelo fato do vidro e do álcool terem um aumento, né, de temperatura, um aumento uniforme. Então a temperatura varia de 10 para 30 graus Celsius. Né? E aí nós vamos ter uma expansão do vidro e do álcool. E aí no caso, nós podemos observar aqui o beta, né, do álcool é muito maior do que o beta do vidro. Lembra que podemos calcular o beta do vidro conhecendo o alfa, né? Significa que o álcool vai se dilatar muito mais do que o vidro e, portanto, vai transbordar um pouco, né? E aí ocorre a pergunta, né? Qual a quantidade de álcool que transbordará do recipiente? Bom, vamos fazer então a nossa conta observando que o ΔT em graus Celsius, né, é o mesmo número, né, em kelvins. E levando em conta também que a partir do alfa tabelado, nós podemos calcular o beta, que é o coeficiente de expansão volumétrica. Né? Então aqui nós vamos ter 3 vezes 9, 27 vezes 10 na menos 6.
E o do álcool é 1,1 vezes 10 na menos 3. Tá? Tem que tomar cuidado com esses números para não serem confundidos. Né? Então vamos considerar o V0 para os dois materiais 1 litro, né? O volume interno do recipiente e o volume de álcool. Vamos fazer então inicialmente a conta para a expansão volumétrica do vidro. Vamos pegar então o beta do vidro e o ΔV, calcular o ΔV do vidro. Tá? Temos aqui então 3 vezes alfa, né, para o vidro, o volume 1 litro. Eu não estou usando o SI porque nesse caso eu já tenho volume em litro e o que vai me resultar aqui é um volume também, né, porque o Kelvin vai cortar aqui. Então se eu usar metro cúbico eu vou obter em metro cúbico, se eu usar litro eu vou obter a resposta em litro. Tá? Então já sai diretamente. Fazendo essa conta vai me dar 0,54 mililitros. Tá? Então aqui eu tenho 0,54 vezes 10 na menos 13, e aí então vira mililitros. E aí fazemos então para o álcool. Vamos ter uma equação, né, com a mesma cara, só que é o beta do álcool. Vai calcular a variação no volume do álcool e, portanto, nós temos aqui 22 mililitros. Então ele variou muito mais do que o volume do vidro. E quanto do álcool transbordou é um menos o outro, né? 21,46 mililitros, né? E quase 21,5. Né? No caso da água, por exemplo, nós havíamos comentado na parte de fluidos, né? Nós chamamos aqui de comportamento anômalo da água. Né? Se nós resfriarmos a água, ela vai se contraindo até chegar em torno de 4 graus Celsius aqui, o comportamento muda. Né? Você resfria e o volume aumenta um pouquinho, então você tem uma variação na densidade. E quando a água muda de fase, depois o comportamento volta. Não segue aumentando aqui. Né? Isso se dá pelo fato de... Aqui no caso você tem do gelo para a água. Né? Nós aqui estamos seguindo, por exemplo, aqui o caminho contrário. Pelo fato da estrutura cristalina do gelo. Né? À medida que a água vai congelando, acaba se dilatando um pouco por causa das pontes de hidrogênio. Então ela se dilata. A mesma massa de água ocupando um volume um pouco maior significa que a densidade diminui. Né? Isso aqui ilustra, por exemplo, a água a 0 graus Celsius. Se você aquecer um pouco, ela vai se contrair. Depois ela volta a aumentar. Né? E quando a temperatura sobe, né, a partir de um ponto aqui, fica até maior do que o volume que estava a 0 graus Celsius. Né? E esse comportamento é interessante porque quando a água congela, ela vai ficar na superfície ao invés de afundar. Se a água afundasse, ela iria congelar. Por exemplo, poderia congelar um lago completamente. Né? Pelo fato de a densidade do gelo ser menor do que da água no estado líquido, o gelo fica na superfície e ele atua como um isolante térmico também, né? Preservando a vida marinha aqui. Né? Então esse é um comportamento interessante e que tem um grande impacto aqui na vida na Terra. Né? Alguns materiais... Aqui tem um erro de digitação, desculpem aí. Os materiais, por exemplo, como plástico e borracha, quando você aquece, eles se contraem. Né? Então, existem comportamentos aqui um pouco diferentes e é possível fazer uma descrição matemática desse comportamento. Né? Então, nós vamos estudar mecanismos de transferência, né, de energia térmica. Então, nós também lidamos com temperatura, mas ela não está ainda bem definida. Esta outra grandeza, né, chamada calor, também não está bem definida, mas nós temos aqui todo um processo histórico no desenvolvimento, né, da ideia do calor. Nós temos aqui no século XVI, né, para XVII, né, a ideia do flogístico ou flogisto. Né, mas com a descoberta do oxigênio, né, isso complicou um pouquinho a teoria do Stahl. E o Lavoisier iniciou com a ideia do calórico. Chamava era um fluido que escoava entre corpos e, portanto, ele escoava do corpo mais quente para o corpo mais frio. E essa ideia do calórico, né, acabou pegando mesmo, né, inclusive a palavra calórico. Depois ela foi abreviada para calor. Né. Mas existia também, mesmo na época de Lavoisier, no século XVIII, outros
estudiosos que tinham uma ideia diferente e achavam que, na verdade, esse calórico era devido à vibração, né, das partículas dos corpos, né? E com o tempo, então, e aparecem outros nomes aqui listados, né, observações, por exemplo, Benjamin Thompson observando a fabricação de canhões, né? Você tinha ali que esperar um pouco, resfriar o material, aquecia muito, né? Essa ideia de que o calórico era um fluido, né, que escoava de um corpo para o outro, ficava estranho, porque parecia que não acabava nunca esse fluido, né, quando se fabricavam canhões, por exemplo, né? Então, a ideia foi sendo desenvolvida por vários pesquisadores até se estabelecer no século XIX, né, essa ideia de que a conexão entre calor e energia, né, tá? Principalmente após os trabalhos, né, na época com máquinas térmicas, né, com James Joule. Nós falamos Joule, né, mas em inglês, em francês, há pronúncias um pouco diferentes, né? Vocês podem verificar em alguns vídeos, né? Joule, Joule, então existem várias formas. Nós falamos Joule aqui, então lembramos que a energia é medida em Joule, né? Então foi estabelecido depois, né? Porque o calórico ele era medido em calorias, por exemplo, né? E até hoje, né, historicamente ainda se mantém. Vocês podem observar as embalagens de alimentos, mas hoje em dia já sabemos que o calor é a energia em trânsito, então é um fluxo de energia, né? E como então é energia em trânsito, a energia se mede em Joule, em homenagem ao James Joule. Depois vamos verificar essa relação entre a caloria e o Joule. Nós temos aqui então mecanismos, né, chamados mecanismos do calor. Eu escrevi mecanismos do calor ao invés de mecanismos de transferência de calor, porque o calor já envolve a ideia, né, de um fluxo, né, já é energia em trânsito, né? Então é a transferência da energia térmica. E nós temos aqui, por exemplo, mecanismos de condução, convecção e radiação. Para animais, por exemplo, né, então isso aqui é para matéria animada. Para animais, por exemplo, você tem ainda mecanismo, né, de termorregulação que envolve, por exemplo, o suor e assim por diante, né? Esses três mecanismos também acontecem no organismo vivo, mas existem outras estratégias que os organismos procuram, né, para fazer sua termorregulação, né? Ilustrando então a convecção, a condução e a radiação, nós vamos abrir então com a condução aqui. Nós temos as interações, né, entre átomos e moléculas de um corpo. Pode acontecer entre uma substância e outra, né, que tem um contato físico, tá? E nós temos a ideia principal aqui, a transferência de energia entre partículas. Então pode ser por vibração, por colisão, né, de partículas. A gente tem aqui, por exemplo, no metal, nós temos os átomos do metal numa rede cristalina, eles vibram. Nós temos vibração na rede, mas nós temos elétrons livres, que estão livres para se deslocar dentro do material. E esses elétrons não só, né, colaboram com a circulação da corrente elétrica, né, quando aplicada uma diferença de potencial, mas também, né, com o calor, né, com o fluxo de energia térmica no material. Então nós temos aqui um meio material, né, e contato físico entre materiais, entre substâncias, né. Com a convecção a convecção ocorre através do transporte de matéria, né? Nós temos aqui um deslocamento de massas de fluido. Nós temos que considerar, portanto, que na condução o meio material não precisa estar em movimento, né? Na convecção ocorre o movimento, né? Um deslocamento de massas, né, de matéria. E aí você tem então a distribuição, você tem variação na densidade do material, né, movimentação do material. Estamos considerando aqui, né, um fluido. E assim a energia térmica vai se distribuindo ao longo do material, né? E a radiação, as pessoas pensam em radiação, elementos radioativos, né, mas é a propagação de ondas eletromagnéticas, né? Essa aqui é a chamada radiação, porque a palavra radiação ela vem, né, da ideia de ação por meio de raios, no caso, ondas eletromagnéticas, e elas não necessitam de um meio
para se propagar, né? Então tem ondas eletromagnéticas em diferentes frequências. O nosso olho ele capta uma estreitíssima faixa de frequências que nós chamamos de radiação visível. Nós sentimos também algumas faixas de frequência, porque é onde se propaga, né, a energia térmica, e nós percebemos, né, fica quente na nossa pele. E também acontece, por exemplo, numa outra faixa que nós não enxergamos, nós não percebemos no momento que está incidindo a radiação, mas o efeito é a queimadura da pele, né, que são os raios ultravioletas, né? Então são a radiação acima da frequência da luz violeta, né, por isso é chamado ultravioleta. Tá? E quando se fala propagação de calor por radiação, por exemplo, é a radiação, por exemplo, na faixa do infravermelho, né? Frequências abaixo da luz do comprimento da frequência da luz vermelha. Então nós temos aqui tanto a condução quanto a convecção. Você precisa de um meio material, e para a radiação não, pode se propagar no vácuo, né? Então a luz do Sol, né, chega até aqui, toda a radiação solar, nas suas várias frequências, não só na parte visível, né, chega até a Terra por meio de ondas eletromagnéticas, né? Depois interage, né, com a superfície da Terra, interage com a água, interage com a atmosfera, né? E aí nós temos então energia térmica sendo transmitida, né, do Sol para a Terra através de radiação eletromagnética. E depois, obviamente, você tem uma parte da radiação, né, que é absorvida, outra é refletida, né? E aí então nós temos outros processos que vão acontecendo com essa radiação absorvida, né, pelos materiais e é liberada para o ambiente, né? Aqui no caso da convecção, nós comentamos anteriormente que ocorre o deslocamento de massas de fluido, né? Então você pode observar um objeto aqui na água aquecendo, e quando aquece a água ao redor aqui do objeto, a água aquece, numa certa faixa de temperaturas ela se dilata e tende a subir, né? Isso acontece, por exemplo, no ar também. Vocês podem, se vocês tiverem um aquecedor em casa que não tenha ventoinha, por exemplo, liga o aquecedor, pode colocar um fio de cabelo, né, uma certa distância acima do aquecedor, ou simplesmente colocar a mão, você percebe deslocamentos de massa de ar subindo pelo fato de ter sido aquecido, sua densidade diminui, né, o fluido menos denso tende a subir, né? Então o ar frio tende a subir, o ar quente tende a subir, o ar frio tende a descer, né? Então acontece também, vocês observam, por exemplo, quando colocam a água a aquecer numa chaleira, numa panela, por exemplo, no fogão, com o tempo começa a borbulhar, e aí você tem então aquelas chamadas correntes de convecção, né? Onde a parte do fluido menos densa, né, tende a subir, a parte do fluido mais densa tende a descer, então você tem a distribuição de energia térmica ao longo do material, né? Aqui nós temos um vídeo para ilustrar essa questão do fluido mais denso ou menos denso, né? Nós temos aqui, por exemplo, a água fria foi colocado um corante azul e a água quente foi colocado um corante vermelho. Então essa água fria está mais fria do que a água do aquário, né? Essa água quente está mais quente do que a água do aquário. Então o frio e quente é em relação à água aqui do aquário. Então vamos verificar o que acontece quando esses dois recipientes são colocados aqui neste aquário, né? E a água com corante vai nos indicar o movimento dessa respectiva massa aí de fluido. É possível já então verificar que a água quente, né, tende a subir, né? Ela não só sobe aqui, depois começa a se difundir aqui para baixo, ela continua subindo porque está mais quente, né, do que a água que já estava aqui, a água sem corante, né? Enquanto que a água fria, ela tende a descer, né? Então nós vemos aqui
um movimento em que o fluido vai aquecendo, o fluido aquecido ele se espalha, né, mas ele fica na região mais acima. E quando esse fluido esfria, ele tende a descer, né? Se você provocar então aqui embaixo um aquecimento contínuo, você vai ter então aquele movimento de circulação, né? O fluido se expande, tende a subir, o fluido se esfria, então ele vai distribuindo sua energia para outras partes, né, outras porções do fluido. As porções mais frias tendem a descer. E nós temos então essas chamadas correntes de convecção. Aqui tem um outro experimento que é feito com leite, né? Você coloca um pouco de leite num recipiente com água, podem estar às mesmas temperaturas, e depois você provoca o aquecimento. Então, com o leite é uma outra forma de você verificar essas correntes de convecção. Só que no caso aqui colocaram bastante, né? Se você colocar com mais cuidado, aquele leite fica mais embaixo, né? Este aqui quase que misturou completamente, mas que bom que ficou quase meio a meio aqui, né? Fica bem possível porque agora, ao ligarem aí a chama do fogão, vai ser possível verificar porções de fluido com leite, né, subindo, pelo fato de você tem aqui o aquecimento do vidro, então ocorre por condução do vidro, né, para o fluido, e depois dentro do fluido aí acontece então a convecção, né? Aqui já é possível verificar porções de fluido subindo, são menos densas e distribuem, né, a energia térmica para o restante do fluido, né? E depois vai começar a borbulhar, né? Então essas aí são as correntes de convecção. Então fica mais fácil de verificar com o vídeo, né? Aqui no caso uma dica para vocês, então, né? Quando você tem, por exemplo, um ar-condicionado, você vai instalar numa certa altura, tem que lembrar: o ar quente tende a subir, o ar frio tende a descer. Então, por exemplo, no verão, você vai colocar o ar-condicionado para liberar o ar frio. E você quer, então, conforto no ambiente. O ar quente tende a subir. Então, o que você faz? Você vai jogar o ar frio do ar-condicionado, né, aqui para cima, aqui, né, para ele resfriar esse ar quente, de modo que o ar frio vai descer, né? Então, você vai distribuir uma temperatura mais agradável pelo ambiente, né? Se esse ar tiver a opção quente e frio, então, por exemplo, no inverno você vai usar a função ar quente. É o que acontece, né? O ar frio tende a descer, o ar quente tende a subir. O que você faz? Vai jogar o ar quente para baixo, de modo que ele vai transferir energia térmica. Então o ar frio que está aqui embaixo vai ser aquecido, vai tender a subir, então você vai ter então a circulação e a distribuição dessa energia térmica, né? A propagação vai tornar confortável o ambiente, né? Então o ar frio, né, no verão joga o ar frio aqui para cima, né? E no inverno joga o ar quente para baixo, tá? Ou no caso, se você tiver um aquecedor, ele vai fazer com que o ar quente suba aqui, né? Esse ar quente vai ficar menos denso, sobe, né? Vai transferir parte da sua energia, né, para outras partículas aqui, moléculas, né, do ar. Vai perder energia, porções de ar frio vão descer, né? No caso da radiação, aqui nós podemos ver, né, a emissão de radiação, né, porque ele pode estar quente, nós podemos sentir, né, mas só não consegue enxergar. Se estiver emitindo radiação numa frequência visível, né, o nosso detector, o nosso olho pode captar, e então nós associamos aqui a vermelhidão com quente, mas a frequência, por exemplo, da luz azul é maior, é mais energética, portanto, então, quando se tem estrelas, por exemplo, uma estrela com a cor mais avermelhada, mais azulada, no caso, as temperaturas são diferentes. Nós costumamos assumir, às vezes, que o vermelho é mais quente, né? O azul é mais frio,
mas são convenções, né, que se utiliza no dia a dia. Então nós podemos perceber que o objeto, por exemplo, está quente, mesmo sem enxergar, porque nossa pele vai perceber, né, a radiação numa certa frequência chegando e transferindo, né, energia térmica para o nosso corpo. E, neste caso, ainda podemos enxergar, e aí sim nos damos conta que realmente está quente, né? Aqui no caso, essa chamada termografia, né, as cores são artificiais, então foi convencionado colocar, né, aqui uma cor para representar um objeto que está mais gelado, né, e o vermelho para representar o local mais quente, né. Então você consegue perceber variações de temperatura no corpo da pessoa, né, nos objetos, né, na roupa, mas essas são cores artificiais, né, meramente para identificar diferenças de temperatura, né. Nós podemos então definir aqui a taxa de emissão de radiação, né, por um corpo. Lembra que a radiação, né, você vai transferir energia térmica, então energia em trânsito é o calor. Se nós tivermos aqui uma certa porção de calor num certo intervalo de tempo, lembrarmos que esse fluxo de energia térmica, né, energia medida em joule, então nós temos aqui joule por segundo, lembrando da mecânica, é watt, né? Por isso que eu coloquei a letra P de potência. Então é uma potência, né? Você tem energia, a taxa de emissão de energia vai ser medida em watt, por isso, né, o P de potência. Essa taxa de emissão de radiação por um corpo vai depender, né, da sua área superficial, depende, né, do tipo de superfície, né, e isso é caracterizado pela emissividade, E é um número entre 0 e 1, e se relaciona com aquela mesma área em relação ao emissor perfeito, né. Isso aqui é como se fosse uma porcentagem em relação ao caso ideal. E depende da quarta potência da temperatura, né? Isso aqui, essa é a chamada lei de Stefan-Boltzmann, portanto, né? A potência de radiação da emissão de um corpo vai depender então da sua área, da emissividade. Isso aqui é uma propriedade, né, do material, uma constante, e a temperatura a quarta. E essa constante é chamada de constante, né, de Stefan-Boltzmann, tem este valor aqui, né? Então depende da temperatura a quarta. E nós podemos definir, por exemplo, a potência radiada, assim como a potência absorvida. A radiação absorvida por um corpo depende, obviamente, da temperatura ambiente. Então, se nós tivermos um objeto, qualquer objeto, não só nosso corpo, né, qualquer objeto está a uma certa temperatura, ele está emitindo radiação, mas ele também recebe radiação do ambiente. Então o resultado líquido disso vai ser um menos o outro. Vai depender, por exemplo, se a temperatura do objeto for maior que a temperatura do ambiente, ele vai emitir mais do que absorver. Então o resultado líquido é que ele está perdendo para o ambiente, né, energia na forma de radiação. E a tendência, portanto, perder energia vai reduzir a temperatura até equilibrar com a temperatura do ambiente. Se a temperatura dele for menor do que o ambiente, então ele vai absorver mais do que emitir. Então o resultado líquido está recebendo radiação, energia térmica na forma de radiação. A tendência é aumentar a temperatura para equilibrar, até equilibrar com a temperatura do ambiente. Quando, né, a taxa líquida fica zero, ou seja, a taxa de absorção é igual à taxa de emissão. Então é um processo dinâmico, né? No caso da condução, nós vamos fazer uma analogia com o circuito elétrico. Se vocês lembrarem lá do ensino médio, né? Nós temos aqui uma diferença de potencial. Temos carga circulando nesse circuito, né? Aqui tem um resistor, ele tem uma certa resistência elétrica. Então, em função da diferença de potencial, nós temos aqui a corrente vezes a resistência. Ou a corrente elétrica, que é um fluxo de carga, né? Carga pelo tempo, né? Então é um fluxo de carga. Ela depende de uma diferença de potencial e da resistência elétrica, né, por onde ela passa. E o inverso da resistência é a condutância, né? Condutância elétrica. Então podemos escrever dessa forma e podemos fazer uma analogia agora com a parte térmica. Afinal de contas, nós temos aqui uma diferença de temperatura. Podemos colocar um metal aqui, uma barra metálica, por exemplo, numa chama.
E depois de um certo tempo vamos perceber, né, o aquecimento aqui. A uma certa distância aqui da chama percebemos o aquecimento da barra. Portanto, nós temos o fluxo de energia térmica aqui. Este fluxo de energia térmica leva um certo tempo para chegar lá e ele depende, portanto, né, de uma diferença de temperatura. Então tem um gradiente de temperatura e a circulação de algum ente aqui, né? O ente aqui são partículas com carga elétrica e aqui é a energia térmica, certo? Então eu vou fazer uma analogia. Diferença de potencial é a corrente elétrica vezes a resistência elétrica. Então a diferença de temperatura, esta corrente aqui, é a energia térmica num certo intervalo de tempo, né, circulando aqui, e a resistência térmica. Tá? Então fazemos essa analogia. Só que no caso, este fluxo aqui, né, aqui é um fluxo de carga elétrica, aqui é um fluxo de energia. Então energia pelo tempo tem que lembrar, né, é uma potência, tá? É watt. No caso aqui é diferente de potência elétrica, né? O fluxo aqui é de cargas, é de partículas, né? Por isso que a gente chama de corrente elétrica. Vai ser este fluxo de carga pelo tempo é coulomb por segundo, vai dar 1 ampere. Né? E aqui no caso, como o fluxo é de energia térmica, então você tem energia pelo tempo, isso vai me dar watt. Né? Fazendo essa analogia então com um circuito elétrico, eu posso imaginar, por exemplo, um material aqui, onde condutor, né, de energia térmica, é colocado, por exemplo, entre duas, vou chamar de fonte de um reservatório de temperatura. Né? Então aqui tem uma fonte com uma temperatura maior em relação a essa aqui. Então a fonte quente, né, e a fonte fria. Então está uma temperatura TQ, temperatura TF. Né? Então essa aqui é a fonte quente, então essa temperatura é maior do que essa. E eu vou considerar esses reservatórios no sentido de que, apesar desse aqui fornecer energia térmica e este aqui absorver energia térmica, não vai variar a temperatura. Por exemplo, né, eu posso ligar aqui o fogão de várias casas e a temperatura da atmosfera não vai, do planeta não vai mudar, né, porque é muito grande. O oceano é muito grande, então eu posso fornecer energia térmica para o oceano, não vai mudar a temperatura de forma significativa, né, nesse intervalo de tempo. Então, esses são reservatórios, representam reservatórios. Né? Esse fornece energia térmica, este recebe e as temperaturas ficam constantes. Eu tenho então que manter essa diferença de temperatura para que haja então um fluxo de energia. E este fluxo de energia espontâneo entre objetos com temperatura diferente que nós chamamos de calor. Né? Nós vamos lidar com outro fluxo de energia mais para frente, que é o trabalho, certo? Então este objeto aqui, condutor, né, de calor, por exemplo, ele tem um certo comprimento, tem uma área, né, na seção reta aqui. Vamos fazer analogia com um caso elétrico. Nós temos aqui, por exemplo, então, a diferença de potencial e a resistência elétrica. E essa corrente elétrica é a carga, né, circulando, carga que passa por uma certa região num certo intervalo de tempo. Né? A resistência elétrica ela é dada pela resistividade, o comprimento, por exemplo, do fio, do material e a área da seção reta. E o inverso disso aqui, o inverso da resistência, é a condutância. Né? O inverso da resistividade é a condutividade elétrica. Né? Eu coloquei o sigma E para não confundir com o sigma da constante de Boltzmann, Stefan Boltzmann. Lá. Então isso aqui é condutividade elétrica. Vamos fazer um análogo aqui. No caso térmico, então eu tenho aqui a diferença de temperatura e a resistência térmica. Isso aqui também é definido, né, como sendo uma quantidade de calor que circula num certo intervalo de tempo. Aí no caso térmico, isso aqui, claro, energia por segundo, joule por segundo é potência. Tá? Por isso que eu estou usando este I como análogo, né, a um fluxo de algo. Né? No caso aqui é fluxo de cargas, aqui é um fluxo de energia térmica. Né? Então eu tenho a resistência térmica, seria equivalente a uma resistividade térmica, e o inverso disso seria então a condutância térmica, e o inverso, né, desse ρ seria a condutividade térmica. Né? Então eu posso escrever, né, esse meu fluxo de energia térmica desta forma aqui. Tá? O R aqui eu vou substituir pelas características do material, tem a área, né, o comprimento dele, e essa constante
né? Assim como nós temos lá aquela constante, né, de expansão térmica, cada material tem um valor. Com relação ao fluxo, né, de energia térmica, cada material, né, vai ter um valor dessa constante, que alguns conduzem melhor, outros não são tão bons condutores, né, de energia térmica, então são isolantes térmicos, né? Aqui tem um exemplo dessa constante, né, medida para vários materiais. Então, nós temos aqui os materiais com esse valor maior, né, são melhores condutores, né, normalmente quem é um bom condutor de energia térmica é um bom condutor de eletricidade, né? E aqui não são tão bons condutores, então são bons isolantes térmicos, né, esses materiais, né? Bom, então vamos fazer aquela analogia com o circuito elétrico. Vamos calcular aqui, neste caso aqui, se eu for considerar, por exemplo, variações pontuais aqui, eu posso ter, por exemplo, já no regime estacionário, né, depois que está circulando este fluxo de energia térmica, eu não vou considerar que ele flui da mesma forma em todos os pontos, que não há acúmulo aqui, né, que se houver acúmulo vai ter aumento de temperatura, né? Como essa parte aqui está em contato com este reservatório, e essa parte aqui está em contato, né, com este reservatório, a temperatura aqui então é Tq. E a temperatura em cada seção reta aqui, ela vai caindo até chegar a Tf. Então cada perfil aqui tem uma temperatura diferente. Se eu considerar essa direção aqui como uma direção x, né, então eu ando aqui um dx, a temperatura ela diminui, né? Então a gente tem um gradiente de temperatura que ele aponta, né, para cá. Então como a temperatura diminui se eu andar no x aqui, por isso que eu tenho um dt dx negativo aqui, tá? Então esse dt dx é negativo, com esse menos para esse fluxo ficar positivo, tá? Então por isso tem esse sinalzinho de menos, né? Eu posso escrever desta forma, ou se eu tiver então um dt dx, meu L aqui, né, vai ficar um dt dx, isso aqui é negativo, com esse sinalzinho de menos, isso aqui fica positivo, tá, gente? Tem que lembrar que esse fluxo ele é contrário ao gradiente de temperatura, né? E aí então, fazendo aquela analogia, né, com o circuito elétrico, eu tenho então a diferença, né, de temperatura que me provoca então este fluxo ao longo, né, desse objeto com a área A e o comprimento L, né? E o inverso, né, da resistividade, você tem a condutividade, né? Então, em vez de usar as grandezas aqui embaixo, né, fizemos o inverso para ficar então com essa constante. E falamos em termos de condutividade, tá? Se nós tivermos, por exemplo, dois materiais diferentes, eu vou colocar com a mesma área, né, mas eles são materiais diferentes, eles têm resistividades ou, né, condutividades, né, diferentes também. E também comprimentos diferentes, né? Se nós fizermos analogia, por exemplo, com o circuito elétrico, né, associação em série de resistores, né, isso aqui também acontece, porque nós temos aqui então um fluxo de energia térmica que é o mesmo nos dois materiais, né? E as temperaturas aqui vão caindo até chegar a Tq, por exemplo. Na interface entre esses dois materiais, então vamos chamar de temperatura Tx. Qual será que deve ser a temperatura aqui? Nós temos, por exemplo, no material 1, tem uma diferença de temperatura, né, que é entre Tq e Tx, a qual é uma circulação aqui, um fluxo, né, de energia térmica. Então, este fluxo, então essa diferença, né, de temperatura vai ser igual a esse fluxo vezes a resistência térmica deste material. E também esse mesmo fluxo vai atravessar o outro material. Então eu tenho uma diferença de temperatura aqui, Tx e Tf, né? Diferença de temperatura no material 2 vai ser o fluxo I vezes a resistência térmica do material 2. Isso aqui é equivalente ao ter um material só, né, com essa diferença de temperatura aqui, vai ser este fluxo vezes uma resistência equivalente, resistência térmica. Então eu tenho então que a soma, né, essa diferença de temperatura aqui, né, Tq e Tf, ela é igual ao ΔT aqui, ΔT1 mais o ΔT2, né, porque eu vou ter aqui Tq menos Tx e aqui eu tenho Tx menos Tf. Se eu somar os dois vai ficar Tq menos Tf, que é o ΔT total, né?
E aí então eu verifico que essa minha resistência equivalente é a soma das duas. É equivalente a uma associação em série de resistores, né? Eu posso fazer a conta desta forma. Então eu tenho aqui minha taxa, né, com que a energia térmica aqui circula. Se eu considerar um regime estacionário, né, que está bem estabelecido, né, circulando aqui pelos dois materiais, então essa taxa lá é equivalente nos dois casos. Então esta taxa para o material 1 é igual à taxa para o material 2. Né? E portanto eu tenho o ΔT1 e o ΔT2 dadas desta seguinte forma. Eu posso isolar o Tx agora e calcular qual é a temperatura na interface entre esses dois meios. E temos isso, né? Se vocês fizerem a conta depois, né, fazerem algebricamente aqui, vão chegar que depende, né, obviamente, das temperaturas nas extremidades e das características. Se eu considerei a área 1 igual à área 2, por isso ela desapareceu, né? Eu tenho, portanto, a condutividade do material e o comprimento. Tá? Se eu pegar agora esse Tx e substituir aqui, ou substituir aqui, né, porque o fluxo aqui é o mesmo, eu vou obter o seguinte. Eu tenho essa diferença, então, de temperatura. Opa! Isso aqui é, na verdade, Tx eu digitei errado, aqui é Tf, tá? Eu tenho essa daqui para cá, tá? Eu tenho que vai me ser uma soma, e isso aqui, se nós identificarmos bem, é a resistência térmica. Então eu tenho a parte 1 separada da parte 2, né? E aqui eu tenho uma soma, portanto, é a resistência equivalente. Tá? Então nós fizemos essa analogia com a parte elétrica, e aqui de fato, calculando com as características do material, chegamos que a resistência equivalente aqui é a soma das duas. Né? Depois, podemos imaginar, por exemplo, imagina que você está no inverno, dentro de um ambiente, né, num quarto, está aquecido. No entanto, podemos modelar a perda, né, de energia térmica para o ambiente lá fora, né, desta forma. Então, a temperatura, a fonte quente, por exemplo, está aqui no quarto, está uma temperatura maior, lá fora está uma temperatura menor. E aí acontece um fluxo de energia térmica, por exemplo, através da parede, de madeira ou de alvenaria. Acontece um fluxo, por exemplo, através do vidro da janela. Né? Se tiver uma porta, né, de madeira, uma porta de metal, acontece um fluxo também para fora e assim por diante, né? Outras partes. Então nós modelamos dessa forma, como se fossem esses materiais aqui em paralelo. Equivalente a uma associação de resistores em paralelo. Né? Se vocês não lembram, não viram no ensino médio, vão ver em Física 3, por exemplo. Então, para todas essas barras aqui, materiais diferentes, então cada um tem uma condutividade térmica diferente, tem uma resistência térmica, né, diferente. Eles têm fluxos também diferentes, né, de energia térmica, né, I1, I2 e I3. E no caso, se nós olharmos aqui, todos eles estão sujeitos à mesma diferença, né, de temperatura. Portanto, no caso 1, o ΔT vai ser I1R1. No caso 2 é análogo, no caso 3 é análogo. É equivalente ao ter um material só sujeito a essa diferença de temperatura e a resistência equivalente. O fluxo que sai daqui é a soma dos três, né? É o fluxo total, que é o que chega aqui. Portanto, esse fluxo aqui total é a soma dos três vezes uma resistência equivalente, né? E a gente pode obter o I1, I2 e I3 isolando aqui. Ó. Vai ficar o ΔT por R1, né? Esse aqui é o ΔT por R2, ΔT por R3. Os ΔT são iguais, porque todos eles estão sujeitos nessa diferença de temperatura. Pode isolar o ΔT, vai cortar com esse, então vai ficar, esse R aqui passa aqui para baixo, então vai ficar 1 sobre a resistência equivalente, é o inverso da soma, né, das resistências térmicas de cada material. O que fica equivalente também, né, resistores em paralelo, no caso elétrico. Tá? Então, novamente, ficou análogo. Tá? Essa parte aqui de mecanismos do calor, né, então nós temos que depois fazer alguns exercícios. Né? Eu vou abrir agora um parênteses para comentar, já que estamos falando em mecanismos de transferência, né, de energia térmica, sobre aquecimento de ambientes e a parte de calefação, né, que isso não é muito comum no Brasil. Eu não sei se vocês já viram
em algum local, em algum filme talvez, né? Um objeto deste tipo numa parede, talvez em algum hotel. Alguns hotéis mais antigos também têm um objeto desse tipo aqui. Isso aqui é para fazer, né, calefação do ambiente, é um radiador de calor, né, que ele tem a entrada de água quente, né, vai aquecendo esse material, ele fica então aquecendo o ambiente, né, fica irradiando. Aqui, por exemplo, no quarto, então você tem uma tubulação, né, de água quente que circula pelo... Você tem uma válvula aqui, um registro, né, que pode fechar, né, se você não quiser, pode abrir no momento que estiver funcionando, né, o circuito de água quente. Em alguns casos vem até pelo rodapé, né, tem alguns rodapés próprios para isso, e aí então entra a tubulação, né, e circula pelos vários cômodos da casa. Aqui é um outro tipo, né, um radiador, por exemplo, de alumínio. Então circula água quente, vai aquecendo aqui nessas chapas e provoca o aquecimento do ambiente, né? Então é para conforto térmico, né? Isso não é comum no Brasil. Isso aqui é caro aqui no Brasil, justamente. A maior parte do país, né, não faz frio, mas a parte que faz, né, tem uma população considerável. Isso aqui deveria ser comum, né? Em países desenvolvidos, isso é comum, né, para o conforto térmico das pessoas, né? Você pode ter, por exemplo, um aquecimento aqui a gás, por exemplo, né, que faz circular, né, a água quente pela casa. Tem que ter regulador de pressão, né, válvula de pressão. Ou pode ter, por exemplo, uma caldeira, né, para lenha, pallet, por exemplo. Não só aquece este ambiente, como passam, né, a tubulação de água e aproveita, né, e já aquece a água e joga essa água quente, né, nos radiadores pelos vários cômodos da casa, né. Então você está aproveitando muito melhor a energia. Você simplesmente aquecer esse ambiente, né? Você está distribuindo energia pela casa. Você pode ter, por exemplo, um sistema combinado. Pode ter um aquecedor elétrico, a gás, um certo cômodo aqui, uma caldeira aqui, ou equivalente a uma lareira, né? Você usa pallet, usa lenha, por exemplo. E você tem ainda combinado, pode ter, né, um aquecedor solar, né? Então você tem energia fotovoltaica que converte energia solar, né, em energia elétrica, e tem um aquecedor solar para aquecer a água, né, tá? Então você conecta no mesmo circuito e distribui essa água quente pelos radiadores dos diferentes cômodos da casa, inclusive aqui no chão, né? Você pode provocar o aquecimento também no chão. É um aquecimento mais uniforme, né? Você pode distribuir circuitos, então, um aquecedor elétrico, pode ser a gás, faz circular nos radiadores em vários ambientes da casa, e também pode no chão, né? Aqui tem um exemplo, né? Você tem aquecedor que durante a obra, durante a construção, você já faz de forma a aquecer o piso, né? Então você tem aqui um aquecimento mais uniforme, né? Aqui tem um exemplo do material sendo montado numa obra. E depois, né, já vai fazendo os acabamentos. Não pode aquecer o chão, né? Pode ter os radiadores de calor também, né, nas paredes. Aqui um outro caso, uma obra, ele pode ser tanto com circulação de água, como pode ser também elétrico, né? Então você tem aqui na parede, por exemplo, imagina aqui num local onde neva, né? Você tem aqui isolamento e tem o aquecimento do ambiente, né? Então você fica com uma temperatura bem agradável, enquanto lá fora pode estar abaixo de zero, né? Aqui na parede, e aqui no caso é no piso, mas é elétrico, né? Então você já pode comprar uma malha e depois vai conectando, né, as unidades e faz o devido acabamento depois, né, para colocar o piso, e você tem o piso elétrico, né? Só que no caso, o aquecimento elétrico no piso, aqui no Brasil, como a energia elétrica, né, é muito cara, tem muita taxa, né, o imposto é alto, não é tão vantajoso economicamente, né? Então, se você tiver um local onde tem, por exemplo, distribuição de gás natural, você pode usar o gás natural, que é mais barato que o gás de cozinha, né, para um circuito com água, e aí sim aquecer a casa, né?
Aqui você tem, por exemplo, outras unidades que você acopla, né, para passar a fiação e aí colocar então depois no acabamento e ter o piso aquecido, né? Então existem várias configurações. Aqui no caso, por exemplo, para regiões úmidas, né, nós temos aqui um aparato aqui para para secar a toalha, por exemplo, né? Ele consome mais ou menos o que consome uma televisão. Regiões mais úmidas, litorâneas, né, que ficam, as toalhas não secam, né, é difícil, né, então as pessoas às vezes não têm varal em casa para colocar no sol, por exemplo. Tem aqui algo prático, principalmente no inverno, um secador, né, de toalha. Então você pode ter no banheiro também o radiador para aquecer o ambiente, né, para o conforto, e pode ter um tipo aqui também que além de ser o radiador ele já vem uma haste aqui para secar toalhas também, né? Isso, por exemplo, é mais caro aqui no Brasil, mas deveria ser comum. É comum em países desenvolvidos, né? É mais acessível, né? E as pessoas têm então casas já projetadas, né? São melhores isolantes térmicos, já utilizam menos energia porque são feitos com isolamento térmico adequado e tem, né, no caso de momentos aí de muito frio, você tem um conforto térmico, né? As pessoas não precisam ficar dentro de casa praticamente com as roupas que usam fora de casa, né? Então, nos ambientes escolares, né, creches e ambiente de trabalho, assim por diante, né? Então isso deveria ser mais difundido aqui no nosso país, né?